projetou lá assim, depois projeta o moção que ele ficou. É uma alegria para nós. Essa é a nossa vida. Infelizmente, quando está ficando bom, está no momento de nós partirmos, não é verdade? Quando a coisa começa a ficar bom, está na hora de nós partirmos para a glória celestial. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Esse é o sentido da nossa mensagem. O texto está em Salmos, capítulo 56. Salmos 56. Nós vamos ler somente um versículo, o versículo de número 8. Salmos 56, versículo 8. Eu vou pedir aos irmãos que puderem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós leremos esse versículo, um versículo que será o texto de onde nós iremos tirar e compartilhar as ideias com os irmãos nessa noite. Salmo 56, versículo 8. Leamos, meus irmãos. Contastes os meus passos, vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor, porque esse culto é para o Senhor. Fala, Senhor, agora aos nossos corações. Permita a Deus que saiamos daqui mais comprometidos com as coisas do Teu reino. E no final, Senhor, traga um conforto àquele coração que está nesse momento mais necessitado do Teu amor e da esperança da vida que está em Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, nos use conforme o Teu querer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Deus não vai pegar a lágrima e vai guardar no odre. O odre era um bornal, um saco de couro que fazia de pele de animais, onde se guardava azeite, guardava leite. Então o salmista Davi, ele está dizendo, olha, ele está sofrendo uma perseguição nesse momento do rei Saul. Nós tivemos lá os 3 reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, o reino de Israel se divide em 2 tribos, a tribo de Judá, que ficaram 2 tribos, e o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, com 10 tribos. E nesse momento aqui, Davi está sofrendo a perseguição de Saul, e ele diz assim, olha, está difícil e chora. E muitas vezes na nossa vida, ocorrem situações no nosso cotidiano, que as lágrimas chegam nos nossos olhos. Então, a expressão Deus vê as nossas lágrimas, a declaração é recolheste as minhas lágrimas, a ideia é que ele passou por um momento sombrio e que vinha passando tribulações e Deus estava contando os passos dele. Meus irmãos, a declaração do salmista aqui ela é muito simples. Deus está atento a tudo que ocorre conosco. É a primeira ideia que eu tiro do texto, quero compartilhar com os irmãos. Deus está atento a tudo que ocorre conosco. Não passa nada desapercebido aos olhos de Deus. A vigilância está em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de crise. A declaração do salmista, ela é muito simples. Então nós vamos observar 2 aspectos que são importantes. Quando Deus está sendo buscado por cada um de nós, Ele responde conforme o seu querer. E a ideia aqui é uma ideia muito importante, porque, na verdade, quando Davi sente-se perseguido, começa a chorar, é a mesma ideia que nós, quando nós passamos por tribulações. Na nossa vida, nós passamos por momentos em que o dia a dia nosso fica prejudicado por uma série de coisas que só em Deus nós podemos encontrar o refúgio. E diz assim, olha, a história do sofrimento de cada um de nós é algo que Deus esteja ignorando, porque Deus, o Deus da Bíblia, Ele também sofreu.
Muitas vezes nós falamos assim, olha, poxa, como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, com a minha família, essa desgraça? Por que isso aconteceu? Olha, Deus tem um conhecimento de sofrimento e da dor, não por onisciência, por ouvir dizer, mas Deus tem uma experiência da dor pessoal. Ele vivenciou, Jesus Cristo, ele vivenciou o medo, ele vivenciou, afligiu-se, experimentou angústia. Jesus chorou pela sua própria vida. Meus irmãos, quais são as palavras do apóstolo Paulo em Coríntios, quando fala da ceia do Senhor? Na noite em que Jesus foi o quê? Traído. Então ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ter tristeza. Ele passou por todas as nossas experiências que nós passamos no cada dia. Como dói a traição, como dói essa experiência de alguém falar mal de você, como dói nos nossos relacionamentos quando falta o amor e falta a sinceridade nas relações familiares, inclusive. Mas você acha que Deus não está vendo isso? Que está passando desapercebido? Será que Deus não vê? Muitas vezes um amigo falou, poxa, eu estou no meio de uma tempestade, será que Deus não está vendo isso? Eu digo, vê sim. Deus está atento a tudo que está passando. Certa feita, um pai perdeu um filho num acidente de carro. Ele falou assim para mim, pastor, onde é que está Deus? Onde é que estava Deus nessa hora que não cuidou do meu único filho que eu tinha? Perdi o meu único filho. Eu falei, Deus estava no mesmo lugar quando Ele entregou o filho dele na cruz por morrer pelos nossos pecados. Meus amados, o salmista diz que Deus vê, conta as lágrimas, que Ele sabe o que é sofrimento e Ele guarda. Ele guarda. Em Mateus 6, nós encontramos uma declaração que cada um de nós deveria guardar e carregar consigo cada momento a declaração de Jesus. Ou seja, os gentios é que procuram estas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Eu quero chamar a atenção de vocês para que tudo que acontece na nossa vida, na minha vida e na sua vida, jamais passará desapercebido aos olhos de Deus. E ainda diz o salmista, elas estão escritas no teu livro. Ou seja, Deus vê, Ele guarda e Ele anota. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair do texto. O nosso Deus é um Deus que vê tudo o que acontece conosco. Nada passa desapercebido. Ele guarda e Ele anota. Mas anota por quê? Anota porque no tempo certo, no tempo dele, as misericórdias deles vai alcançar você. Deus não é justo, Deus não é fiel, né? Eu vejo muito nos carros, Deus é fiel, Deus é justiça. E é, mas no tempo dele, conforme ele é o juiz, não somos nós. Meus irmãos, Ele recolhe as lágrimas. Essa é a segunda lição que nós podemos extrair do texto. Ele vê as lágrimas, Ele recolhe as lágrimas, Ele põe num odre, num frasco, põe para recordar, elas estão ali. Cada vez que Ele olha, vê ali, isso é um significado muito grande que o salmista está dizendo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que a sua lágrima, meu irmão, a lágrima do fiel, ela tem valor. E ele faz uma pergunta, não estão nos seus livros? Não estão escritas no teu livro? Alguns de nós fazemos agendas de nossos grandes eventos. Eu tinha um amigo de adolescência que ele tinha, como é que chamava aquilo lá? Era diário. Ele marcava no caderninho tudo o que acontecia de importante no dia. Fazia um diário. Ele ia anotando. Eu visitei uma vez um pastor luterano, quando eu morava em Manaus, que ele também, todos que iam na casa dele, ele fazia assinar um livro, né, que visitou, que teve lá na casa dele,
e às vezes ele tirava uma foto. Como era aquelas fotos de revelar, ele não tinha filme, ainda bem que ele não tirou minha foto, porque senão ia... Mas ele tirava a foto, mandava revelar e fazia... Era um negócio inteiro, eu nunca vi aquilo na minha vida. Ele tinha um livro na casa dele, você anotava, escrevia lá um versículo bíblico, né? E aí ele tirava uma foto, depois ele revelava, punha lá no dia. Era um negócio organizado. E no dia que eu fui, ele não tinha filme na máquina. Então, eu só anotei ali, deve estar anotado até hoje lá. Mas nós registramos tudo. Registramos o nascimento de um filho, uma formatura, alguma coisa que tem significado na nossa vida. Eu lembro que, quando as crianças eram pequenas, tinha um álbum de foto que você anotava ali o dia que tirou aquela foto, a idade, aquelas coisas todas lá. Mas é o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo exatamente isso. Deus não ignora. E o Salmo 139, versículo 16, o salmista faz uma observação interessante. Se puder projetar para mim, Salmo 139, versículo 16. Olha só. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, quando eu estava no ventre da minha mãe, quando eu era um embrião, um feto, os olhos do Senhor já me viam. A vida não é sem sentido, sem nexo. Meus irmãos, a nossa vida, ela tem um sentido. É por isso que nós entendemos o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando ele está no controle da nossa vida, não há absurdo para Deus. Não há. Já ouviram aquela frase? Deus escreve certo por linhas tortas? Deus escreve certo sempre por linhas retas, né? O problema é a nossa reação diante do problema. Esse é um aspecto que nós temos que observar. Não é a crise em si, porque elas vêm sobre todos, mas é uma maneira que você se posiciona diante dessa crise. Isso é importante. Esquecemos que Deus está vendo, esquecemos que Deus anota, esquecemos que Deus participa da nossa vida, e quando nós esquecemos que Deus está presente nesses momentos, e que Deus conduz estes momentos, que Ele participa muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos desestruturamos. Essa semana eu tive a informação de um aluno, não do curso de Direito, mas de um outro curso, havia se suicidado. Jovem. E aí, então, a gente procurou falar, conversar, quem é, se os pais são da igreja, se não são. Não. Os pais também bem jovens, né? Conversando com os colegas, e o amigo falou assim, sabe o que acontece? Muitas vezes, os nossos filhos, eles precisam de uma orientação. E, infelizmente, há pais que não têm um cabedal, têm uma bagagem, têm um conhecimento para passar para os seus filhos. Não tem sequer uma palavra de amor para poder transmitir aos seus filhos. É interessante, os irmãos já perceberam que quando nós fazemos aqui o batismo das crianças, né? E muita gente acha que o batismo infantil é algo que não é relevante. Lógico que é relevante. Não é a criança que está assumindo um compromisso diante de Deus, são os pais, que diz que vai criar aquela criança, vai ler a Bíblia com ela, orar por ela. Sabe o que significa isso? Todas aquelas promessas que o pastor pergunta, os pais repetem, sim, prometo, tá. Significa que, meu irmão, nos momentos que nós estamos tristes, chorando, em família, o que resolve é dobrar o joelho, ler a palavra de Deus e orar.
Nós não podemos desestruturar a nossa família fugindo da nossa responsabilidade de pais e de filhos, longe da palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar o alento, o direcionamento e a estrutura para poder criar os nossos filhos. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, senão o resultado é isso. São filhos que crescem desestruturados, onde o pai e a mãe não diz não, e o choro depois, lá na frente, é pior. Ele recolhe, ele guarda, ele não ignora a nenhum de nós. Por fim, podemos dizer que ele guarda, ele enxuga as lágrimas. Porque se ele só visse, ele dissesse, olha, ele está chorando, isso não adiantaria muito. Mas Deus enxuga as lágrimas. Lá no livro de Apocalipse, por favor, versículo 21, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4. Nós encontramos essa expressão. E Deus enxugará de seus olhos algumas lágrimas, né? Está ali? Todas as lágrimas. Alguém poderá dizer assim, espere um pouco. Nós pulamos de Salmos, onde ele está narrando um problema, agora para o Apocalipse, onde ele diz que enxugará todas as lágrimas. Mas só no céu? Né? Alguém, pastor, isso aí que o senhor está lendo é o Apocalipse de João, então quer dizer que ele vai enxugar as nossas lágrimas. O senhor estava lá em Salmos, né? Pregando no Salmo 56, agora o senhor foi lá para o Apocalipse. Eu vou ficar chorando aqui esse tempo todo, né? Só no céu que as minhas lágrimas serão enxutas, né, Maria Helena? Não. Será que tudo que o Evangelho tem para me oferecer é uma esperança do lado de lá? É um par de muletas, pastor? Eu gostaria de encontrar um pouco de resposta agora. Houve um homem, meus irmãos, que chorou muito no Antigo Testamento. Ele era um adolescente. E os irmãos não gostavam dele. Pensaram primeiro em matá-lo. Depois acharam que ele não valia nem a pena matar e o venderam como escravo. Ele tinha alguns valores morais. E resolveu se pautar porque eles, quando o rejeitou, foi trabalhar de escravo, ele sofreu um assédio sexual de uma mulher. Isso já havia naquele tempo, não é de agora não, viu? Assédio já existia, né? Isso já, ele foi para a cadeia, ela fez amizade com algumas pessoas, pediu para que elas lembrassem dele, e um sujeito ajudou, se esqueceu, depois de um tempo passou, e vem a história. Essa é a história de José. José, o primogênito, ele chamou de Manassés, pois ele disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, filho de José, pois disse, Deus me fez próspero na terra, na minha aflição. 2 filhos, com 2 mensagens. Deus me fez esquecer e Deus me fez próspero. Seria muito fácil prosperar na terra do meu pai, porque o pai de José era rico, ele era o filho preferido. O avô já fora rico, e presume-se que filho de rico e neto de rico prosperem, a não ser que haja uma incompetência muito grande para ele quebrar tudo, né? Que não é difícil. E aí, então, não estava Deus vendo o que estava acontecendo com José? Você pode falar, mas, pastor, o senhor está... Será que Deus não estava vendo o que estava acontecendo com José? A palavra de Deus diz, o Senhor era com José. E essa declaração sua, Deus me fez esquecer, as recompensas que Deus tem para aqueles que nele confiam, são muito maiores dos que os dissabores que enfrentamos. Deus me fez prosperar. O caminho que Deus tem para nós avançarmos, progredirmos, é muito maior que nos amarrou lá atrás, meus irmãos. Pode ter certeza disso. O que está sendo dito, o que eu estou querendo passar para você, resumindo, é que Deus tem muito mais para dar do que o mundo tem para nos afligir de dores. Deus tem muito para dar a cada um de nós do que o mundo pode nos afligir. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar.
pergunto a vocês, todos conhecem aqui a história de José. Quantas lágrimas que José derramou? Podemos imaginar um adolescente com saudade do pai? Até hoje eu sinto saudade do meu pai, que está na glória. Porque quando ele encontra os irmãos, anos depois, os irmãos não o reconhecem. E ele faz uma pergunta. Qual a pergunta que José faz para os seus irmãos? Vosso pai ainda vive? Vosso pai ainda vive? Saudade do irmão caçula. Não tendes um irmão menor? Como está ele? Mas Deus viu, Deus guardou e Deus enxugou as lágrimas de José. Essa é a nossa vida. Se nós traçarmos um paralelo na nossa vida de tudo aquilo que nós passamos e o que nós iremos passar, isso só nos faz aproximar mais de Deus. Tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, e é muito, muito mais do que nós merecemos, e o que Deus pode te dar, faz com que nós tenhamos uma única visão: nunca nos afastarmos de Deus. E eu queria terminar a mensagem dessa noite com uma pergunta para você. Embora essa passagem seja muito bonita, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro, a ideia mais forte do Salmo aparece nos versículos 4, que diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. E o versículo 10, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. São as palavras mais bonitas e mais fortes desse salmo. Em Deus, cuja palavra eu louvo. O que pode me fazer o homem? Em outras palavras, o que pode me fazer um homem? Eu quero terminar fazendo uma seguinte pergunta para você. Você tem lágrimas? Se não visíveis, escorrendo pela face, mas lágrimas dentro do seu coração? Às vezes, nós estamos com a face sombria, temos vontade de chorar, sente que a sua vida é uma bagunça, está desorganizada, precisa ser mudada. Às vezes nós sentimos assim. Nós sentimos com o coração quebrado, tristes, amargurados, entristecidos. Não é depressão, é tristeza mesmo. Por algo que aconteceu, algo que você está fugindo ao seu controle. Isso pode acontecer. E se não aconteceu com você ainda, meu irmão, dê graças a Deus por isso. Ore para que Deus sempre o mantenha firme. Mas se isso acontecer, eu tenho a resposta para você. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E no versículo 14, espera no Senhor, tem de bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Se você chora, o guardador de lágrimas quer secar a sua lágrima. Se você chora, ele vai enxugar e ele vai fazer parar com isto. Você não vai encontrar alívio espiritual, conforto, nem poder para mudar sua vida fora do Evangelho. Toda a paz, toda a gratidão, todo o amor, todo o direcionamento está na palavra de Deus. Fora disso, fora de Deus, você não vai encontrar alívio. Não é a cartomante da esquina, não é o centro espírita que vai te dar um passe, não. Isso é do maligno. Feitiçaria do maligno. Nessa noite eu quero pedir que você deixe Deus, o nosso Pai, guardar a sua lágrima, secar as suas lágrimas, mas, em primeiro lugar, que Ele entre na sua vida e transforme a sua vida. Quero te convidar a confiar em Deus de todo o seu coração. A palavra de Deus diz que sem fé, sem confiar em Deus, é impossível você agradar a Deus. Você precisa confiar em Deus.
um amor incondicional que Ele tem para cada um de nós. Quando Ele entra, e não é retórica, é o testemunho de milhões de cristãos através da história, e presentemente, quando Ele entra na nossa vida, na minha vida, na sua vida, Ele muda o nosso coração. A sua vida pode mudar, as lágrimas podem cessar, e o grande companheiro, o amigo que caminha ao lado, secando as lágrimas e dando força a Jesus Cristo, pode entrar na sua vida e participar dela. Às vezes nós queremos uma solução imediata. Às vezes nós queremos que isso seja já. Você primeiro precisa ser transformado. Você precisa preparar o solo para a semente cair. Mas Deus está na porta. Ele não arromba a porta. A palavra de Deus diz que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Não pense que Deus é um caixa eletrônico que você põe um cartão de crédito e saca. Deus é um Deus que ouve você, enxuga a sua lágrima, seca, entra na sua vida, transforma. Tem uma sequência que não tem como pular, não tem como furar a fila. E não existe ali autoridade, doutor, doutora. Existe o fiel. Você é fiel a Deus? Você quer ter a sua vida transformada? Confia nele, entregue a sua vida ao Senhor. Não se arrependa. Acalma o seu coração. Você anda muito triste com esse coração, pensando em fazer coisas erradas. Faça a coisa certa, se aproxime de Deus. E você vai ver quantas bênçãos e quantas mudanças, quantas transformações terá na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, nos dirigir e nos guardar todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento mais uma vez. Que o Senhor não deixe cair a lágrimas nos nossos olhos. Se cair, ó Deus, por favor, com as Tuas mãos, venha enxugá-las. E ao enxugar as nossas lágrimas, Senhor, conforte os nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor mantenha as nossas famílias unidas. Que o Espírito Santo possa estar abençoando a cada um aqui presente nessa noite, cada família aqui representada. Que as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias alcancem aqueles que também não puderam estar aqui nessa noite. Por isso, ó Pai, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. O Senhor é um Deus que conhece individualmente cada um de nós. Ó Pai, e aos pais, às mães dessa igreja, dê sabedoria, e aos filhos também, para que possamos, nos momentos de dificuldade, de tristeza, saber buscar e encontrar o Senhor. Por isso, ó Pai, fica conosco, nesse momento, na nossa vida, em todos os sentidos, pois somos povo do Teu rebanho, somos ovelha do Teu aprisco. Não fuja de nós, ó Deus, não vire o Seu rosto para nós em momento algum. Perdoe as nossas fraquezas, nos fortaleça e nos deixe, Senhor, aproximar cada vez mais de Ti e buscá-lo em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos